Então, na aula de hoje, gente, nós vamos falar sobre as lentes esféricas. Então, nós já estudamos espelhos esféricos, né, côncavo e convexo, e agora a gente vai estudar os dois tipos de lente, que são as lentes convergentes. As lentes convergentes são aquelas que têm extremidades finas. Então, a gente tem, olha, ela pode ser biconvexa desse jeito, ou ela pode ser de um lado plana e do outro lado convexa, ok? O que a gente tem que ficar atento? Que ela tem extremidades finas, ok? Extremidades finas. Ela é fininha nas pontas. Então, uma lente, ela é feita de um material totalmente transparente, né? Quem usa óculos aí, lente de óculos. Então, ela é feita de totalmente transparente, de tal forma que a luz atravessa totalmente a lente, ok? O símbolo que a gente vai usar para lentes convergentes, para a gente não ter que ficar desenhando, a gente vai usar uma setinha assim, ó, com extremidades finas. Então, esse daqui é o símbolo para lente convergente, ok? Então, as lentes e o outro tipo de lente que a gente tem são as lentes... o que é a principal função da lente convergente? Convergir os feixes de luz para um ponto só, né? Como o próprio nome diz. E as lentes divergentes? Elas são aquelas lentes que têm extremidades espessas. Espessa é com X? Acho que é, né? Espessa é espessura. Espessa. Como assim? Ela pode ser bicôncava, ó, ou ela pode ser plano-côncava, ok? E o símbolo que a gente usa é esse daqui, ó, extremidades grossas, espessas, grossas, ok? Então, a gente vai usar esse símbolo aqui. O que acontece, quais são os pontos, né? Quais são os pontos da lente? Então, numa lente convergente, eu tenho aqui, vamos traçar aqui o eixo da lente, aqui na metade dela, e eu vou ter aqui, olha, o foco e o foco do outro lado, um foco antes da lente e um foco depois da lente. Então, eu posso ter aqui, eu não tenho centro, né? Porque eu não tenho não é igual o espelho que tá uma curvatura aberta. Então, a gente não fala em centro, a gente fala em 2Fs e aqui 2F linha, ok? A mesma coisa para lente divergente. A gente tem o foco dela e o 2F dela. E aqui a gente tem o foco linha e o 2 foco linha. As distâncias são iguais. Agora, quais que são os raios notáveis? Raios notáveis nas lentes. Vamos começar primeiro com a convergente. A gente vai traçar agora 3 raios notáveis, tá ok? Então, vou traçar um de cada cor aqui, ó. Vou traçar aqui um de cada cor aqui. Vou traçar a minha lente, vou colocar F, F', 2Fs, 2F'. Então, o primeiro feixe é aquele que incide, dentre os infinitos que a gente tem, o primeiro feixe vai ser aquele que incide, sai do objeto e incide a lente paralelamente ao eixo. Esse feixe, ele vai refratar passando pelo foco linha, Prestem atenção, muita atenção. Aqui é uma lente, a luz atravessa a lente. Então, o fenômeno que acontece aqui não é mais a reflexão, é a refração, é a mudança de meio. O feixe invade a lente, sai do ar para a lente, depois sofre outra refração que é da lente para o ar. Então, ele vai incidir paralelo, aquele feixe que incide paralelo refrata por F', pelo foco que está atrás da lente. Um outro feixe é aquele que incide no espelho na direção do foco, ok?
Olha, passando pelo foco ou na direção do foco, esse feixe vai refratar como? Ele vai refratar paralelo. Ok? Incide na direção do foco, refrata paralelo. E ainda tem um terceiro feixe, que é aquele feixe que incide pelo centro da lente. Esse feixe passa direto e não sofre desvio. O que passa pelo centro vai direto. Então, nós temos três feixes principais na lente convergente. Primeiro, incide paralelo, refrata por F'. 2. Incide na direção de F antes da lente, refrata paralelo. E o último, incide no centro, isso aqui é o centro da lente, tá ok? Incide no centro da lente, refrata sem desviar. Então, esses são os três raios notáveis. Pauliana, eu sempre vou ter que desenhar os três? Não, basta eu escolher quaisquer dois dentre esses três, mas eu tenho que saber que existem os três, ok? Então, estes são os feixes na lente convergente. E o que vai mudar? 2. Na lente divergente. Prestem atenção. O que a lente convergente faz? A lente convergente, ela pega os feixes paralelos e convergem para um ponto, por isso ela é convergente. E o que a lente divergente faz? Ela recebe a luz do sol, por exemplo, que está paralelo, e diverge, porque o próprio nome já diz, diverge como se estivesse divergindo do foco de cá, ó. Por isso ela é convergente e essa aqui é divergente. É igual ao espelho côncavo que faz isso e o convexo que faz isso. Então, na divergente, quais são os raios notáveis da divergente? Vamos traçar todos eles, que eles são um pouquinho diferentes do convergente. Então, eu tenho F, 2 Fs, eu tenho F' e tenho 2 F'. Aquele que incide paralelo, ele vai refratar, ele não refrata vindo para cá, porque essa lente, desculpem o símbolo aqui, essa lente, ela diverge o feixe que chega nela, então ele não pode vir para cá. Então o que ele faz? Ele tem que divergir, ele diverge de onde? Diverge do foco F, ok? Ele refrata divergindo do foco F, refrata na direção do foco F. O segundo feixe é aquele que incide na direção do foco. Não existe esse feixe aqui que incide na direção de F para a lente divergente. O que existe é aquele que incide na direção de F', ele incide na direção do foco que está lá atrás. Esse sim vai refratar paralelo, ok? Então, olha aqui, ele está incidindo aqui na direção de F e refratando paralelo. Observação, observação importante. Não é raio notável para a lente divergente o feixe que incide na direção de F. Ele deve incidir na direção de F', ou seja, o foco que está atrás do espelho, ok? Voltando aqui, e o último é igualzinho, incide no centro, passa direto pelo centro, incide no centro, passa direto pelo centro sem desviar. Tá ok? Então, esses são os feixes, os três raios notáveis. Então, incide paralelo, refrata por F', não é do raio divergente. Como é que a gente pode escrever os feixes do raio divergente? Primeiro, incide paralelo, refrata, divergindo de F, não é de F'. O segundo, incide
na direção de F', que é o foco atrás da lente, refrata paralelo. E o terceiro é igual. Incide na direção do centro, no centro, refrata sem desviar. Ok? Refrata sem desviar. Então é muito importante saber traçar esses raios notáveis. Eles são parecidos com os raios dos espelhos, mas acontece que no espelho esférico côncavo e convexo, o côncavo é convergente, o convexo é divergente. No espelho o fenômeno que acontece é a reflexão, porque o espelho ele é pintado atrás, então é uma superfície refletora, então os raios batem e voltam. Na lente a gente tem que lembrar que a lente é transparente, o fenômeno vai ser a refração, ele vai entrar na lente e vai mudar de meio, ok? Então eu tenho que saber aí como é que é formado. Então agora nós vamos ver como é que são as imagens formadas nas lentes convergentes. Então vamos lá. Primeiro caso, a gente vai colocar o DO vai ser maior do que 2F. Ou seja, nós vamos colocar o objeto bem longe da lente convergente. Ó, convergente, fina, F, 2Fs, F', 2F'. Então, o objeto, vou pôr ele de roxinho, ele vai estar aqui, ó. O DO, que é a distância do objeto até o espelho, vai estar maior do que os 2Fs. Então, o primeiro feixe incide paralelo, ele vai convergir para o foco linha. Incide no foco, vai refratar paralelo. Se cruzaram aqui, olha como que é a imagem. Imagem e objeto. A imagem é menor, menor, invertida e real. Foi formada pelo próprio raio refratado, eu não tive que prolongar nada, por isso ela é real. Número 2, agora observa, menor e real, igualzinho no espelho côncavo, que era uma distância maior do que o centro. Agora o meu DO vai ser igual a 2Fs, eu vou colocar o meu objeto lá na posição 2Fs, que seria o meu centro se eu estivesse falando de um espelho côncavo, né? F, 2F. Aqui a gente não fala de centro porque o centro é lá dentro da lente. Ela é assim, o centro é aqui no meio dela. Então eu falo de F e 2Fs. Agora eu vou pôr o meu objeto aqui. Vou chamar isso aqui de linha, tá? Vou pôr o meu objeto aqui. Primeiro feixe, incide paralelo, refrata passando pelo foco linha. Incide na direção do foco linha, refrata como? Paralelo. Olhem aqui a imagem. Como é que essa imagem é? Observem, ela é igual, ou seja, do mesmo tamanho, ela é real e toda real é invertida. Igual à imagem que é formada no espelho côncavo quando o objeto está no centro, que é exatamente 2Fs. Terceira posição, o DO vai ser menor que 2Fs, ou seja, o objeto vai estar entre 2F e F, ok? Então, mais uma vez, vamos lá. Coloco aqui foco, 2 focos, foco linha, 2 focos linha. O objeto tem que estar aqui, ó. Incide paralelo, refrata pelo foco linha. Incide pelo foco, refrata paralelo. Isso aqui é a minha imagem. Tem que descer mais aqui, tá? A minha imagem. Observem, a minha imagem agora ficou, olha,
ela ficou maior, um pouquinho só, mas ficou. Ela ficou maior, ela ficou real, porque eu formei pelos próprios feixes, e ela ficou invertida. Então, ela era menor, ficou do mesmo tamanho e ficou maior. Agora, eu vou colocar o DO igual a F. Eu vou colocar o objeto no foco da lente. Vamos lá. F, F, linha. 2 Fs, 2 Fs, linha. 2 F, 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 linha, 2 F, linha. Vou colocar ele aqui, ó. Meu objeto vai estar aqui, ó. Incide paralelo, refrata pelo foco, linha. Não tem jeito de incidir pelo foco, porque ele está no foco. Então, vou fazer aquele outro. Aquele outro é como? Incide pelo centro e vai pelo centro, certo? Incide pelo centro e vai pelo centro. Olha o que vai acontecer com os dois feixes. Os dois feixes vão se cruzar? Não. E se eu prolongar eles, eles vão se cruzar? Não. Então, os feixes não se cruzam. Então, não forma imagem. A gente tem um ponto cego, ok? Igualzinho lá no espelho côncavo. Não há formação de imagem quando a gente coloca um objeto no centro, ou melhor, no foco de uma lente convergente, como quando eu coloco ele no foco de uma lente convergente. Então, ou no espelho côncavo, né, gente? No foco no espelho côncavo ou no foco de uma lente convergente. E agora? Agora o DO vai ser maior do que F, ou seja, ou melhor, objeto entre a lente e o foco. Então, tá aqui, ó, foco. Foco, linha. Vou colocar o objeto aqui, ó. Incide paralelo, refrata como? Vou ter que fazer ele maior aqui, tá, gente? Incide paralelo, refrata como? Pelo foco. Incide pelo foco, o foco tá atrás, eu vou fazer ele incidir na direção do foco, ó. Como se ele tivesse vindo do foco. Incide na direção do foco, refrata como? Paralelo. Como que eu vou fazer aqui? Os dois raios não se cruzam, eu vou prolongar eles. Prolongo esse daqui. Prolongo esse daqui. Olha aqui o que eu tenho. Olha como que é a minha imagem. A minha imagem é maior, virtual, porque eu tive que prolongar, e direta. Essa daqui é o efeito que eu consigo, o efeito de aumento. Nessa posição, a gente tem a lente com efeito lupa. Então, quando eu pego uma lupa, eu tenho que aproximar o objeto da lupa. Por exemplo, eu quero ler uma letra muito pequenininha do livro, eu tenho que aproximar, porque se eu afasto muito, acontece esse efeito aqui, ó. Eu vejo de cabeça para baixo e eu não vou conseguir ler. Então, para que a lupa funcione com o seu objetivo, é necessário que eu posicione o objeto numa posição inferior, numa distância inferior ao seu foco. O objeto tem que estar entre a lente e o foco. Só assim eu vou conseguir uma imagem ampliada e direta. É exatamente o que acontece com o espelho côncavo. Quando eu coloco o espelho côncavo, coloco o objeto entre o espelho e o foco, esse espelho funciona como espelho de aumento, que é o espelho que o pessoal usa aí para se maquiar, que a gente vê em óticas, ok? E agora a gente tem a lente divergente. A lente divergente, assim como o espelho convexo, ela só tem um tipo de imagem formada, F, F'. Em qualquer posição que esteja o meu objeto, o objeto é o roxinho, o primeiro feixe é aquele que incide paralelo, como que ele refrata? Divergindo do F e não do F', ele tem que divergir. O segundo incide na direção de F', ele vai refratar como? Paralelo. Esses dois feixes não se cruzam, o que eu tenho que fazer? Prolongar esse, aonde eles se cruzam,
eu tenho aqui a minha imagem. A minha imagem vai ser sempre menor, direta e virtual. Exatamente igual à imagem formada no espelho convexo. Sempre menor, direta e virtual. Então, gente, a lente com espelho, as imagens são idênticas. A lente convergente com espelho côncavo, a lente divergente com espelho convexo, tá certo? Então, lembrando que a gente tem que saber os raios notáveis, não se esqueçam que não é notável aquele feixe que incide passando pelo foco F, ele incide na direção de F', e aí ele refrata paralelo. E o que incide paralelo refrata divergindo do F, ele não pode vir para cá, porque quem manda ele para cá é somente a lente convergente. Então, gente, essa lente convergente, ela tem muita aplicação, né? Que é o caso da lupa. O que a lupa faz? Por exemplo, se eu pegar uma lupa e apontar ela para o sol, todos os feixes do sol vão chegar nessa lupa, por causa da distância, todos os feixes do sol vão chegar nessa lupa de forma paralela, porque a distância do sol até nós é muito grande, então eles chegam praticamente paralelos. Ao chegar paralelos, todos eles vão se cruzar, como ela é uma lente convergente, eles vão ser direcionados para quem? Eles vão ser direcionados para um ponto comum. Que ponto é esse? O foco da lente. Então, nesse foco, eu consigo reunir todos os feixes de luz, luz solar, por exemplo. Aí eu consigo aqui produzir fogo, eu consigo queimar alguma coisa. Então, se eu pegar uma lente, tem até nos filmes de criança que mostra isso, né? Quando a luz do sol bate numa lente e atinge uma região de mato, por exemplo, ou algum bichinho, você consegue ver pegando fogo. Então, você consegue fazer isso, né? Isso é muito... Vale lembrar aqui que isso é perigoso, porque se você é uma alta concentração de radiação num ponto só, então realmente se você fizer isso numa região que pegue fogo fácil, você vai criar um fogo, tá certo? Por isso que não é aconselhado, principalmente na época de seca, você deixar garrafa de vidro numa mata, no meio do mato. Por quê? Vem a época de seca, né? O mato está muito ressecado, com pouca quantidade de vapor d'água na atmosfera, e aí um vidro, fundo de garrafa, por exemplo, um fundo de garrafa de refrigerante, de vidro, ele funciona como uma lente convergente. A luz do sol vai bater nele e vai ser convergida para um ponto, e naquele ponto, se tiver seco, vai pegar fogo e pode inclusive gerar um incêndio, tá certo? Então isso é muito importante. Qualquer vidro que funcione como uma lente convergente, espessa, delgada, com esse formato, ele tem essa capacidade de convergir a luz que atinge ele para um ponto só. E aí você consegue pegar fogo. Com uma lupa a gente consegue inclusive escrever na madeira, para vocês verem tamanha é a radiação solar. Se você posiciona a lupa aqui e coloca a madeira na onde os raios estão se encontrando, você vai mexendo a lupa, você consegue escrever, igualzinho aqueles pirógrafos, você consegue escrever na madeira, tá certo? A gente tem que tomar cuidado para fazer isso, porque a gente não pode ficar olhando muito perto e nem chegar perto, porque a radiação ali é grande. Você pode até, se isso for no seu olho, por exemplo, você pode até ficar cego, ok? Mas esse daí é o princípio de funcionamento aí, né, das lentes. Lente convergente tem essa capacidade de convergir os feixes que atingem de forma paralela para um ponto só, que é conhecido como foco. Agora, qual é as equações, né? Tem aqui a equação ou a fórmula das lentes. É exatamente a equação dos espelhos. É a mesma das lentes esféricas. É exatamente. 1 sobre F é igual a 1 sobre DO, que é a distância do objeto, mais 1 sobre DI. O F vai ser negativo para lente divergente e o DI vai ser negativo para imagem virtual. Tá ok? Lembrando que a grandeza que eu estou procurando, eu não preciso de preocupar com o sinal dela, porque a resposta final vai me dar aquele sinal, certo? A mesma coisa que a gente fez lá em espelhos, não difere em nada. Agora, uma outra coisa interessante é o seguinte,
Eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho aqui uma janela, tá certo? Isso aqui é vidro. E aqui dentro desse vidro formou então uma bolha com esse formato de ar, ok? Então aqui é o N do meio, é o N1. E aqui é o N do ar, é o N2, é o N da lente. Então, quando uma bolha de ar se forma no vidro, a hora que a luz atravessa ela, estão vendo que ela tem um formato de lente convergente? Se a luz atravessar ela, não era de se esperar que ela convergisse os feixes para um mesmo ponto? No entanto, o que se observava experimentalmente é que essa lente se comportava de forma trocada. A de extremidade fina divergia e a de extremidade grossa, se fosse uma bolha com esse formato, vidro e ar. Aqui é N1, o N do vidro é maior do que o do ar, certo? N1 é do meio e aqui é o N2, é o N da lente. Ok? Então, essa daqui, o que ela fazia com os feixes que atingiam ela? Em vez de divergir, olha o que acontecia. Ela convergia. Então, o que se observou? Toda vez que a lente estiver num meio, imersa num meio, cujo índice de refração é maior do que ela mesma, N1 maior do que N2, N1 maior do que N2, aqui é do meio e aqui é da lente. Aqui é do meio e aqui é da lente. Então, toda vez que a lente estiver imersa num meio, cujo índice do meio é maior do que o dela mesma, ela se comporta de forma trocada. Se ela é convergente, ela vai divergir. Se ela é divergente, ela vai convergir. Então, prestem atenção nisso. O exemplo mais comum é isso. É quando formam bolhas de ar num vidro, tá certo? Se ele tiver esse formato, ao invés de convergir, ela vai se comportar como uma divergente. Se ela tiver esse formato, ao invés de divergir, ela vai se comportar como uma convergente. Isso é mais raro, né, gente? Porque geralmente a gente tem lentes de vidros que estão imersas no ar. O vidro tem maior índice de refração do que o ar, então a convergente é de ponta fina converge, a de ponta grossa diverge. Mas quando acontecer isso daqui no exercício, que falar que o meio no qual a lente está inserida, né? Você coloca uma lente num líquido que tem um índice maior do que o material dela, aí ela vai se comportar de forma trocada, ok? Então isso é uma informação muito importante que vira e mexe cai no passo, tá? Porque isso aí é um detalhezinho. Uma lente de extremidade fina vai ser convergente toda vez que ela estiver imersa num meio com índice menor do que o dela mesma. Por exemplo, a lente de vidro está no ar. Ela, a extremidade fina, ela é convergente. Já se essa lente estiver imersa num meio que é mais denso do que o dela mesmo, ela se comporta de forma trocada. A mesma coisa para divergente. Ela vai se comportar como convergente toda vez que ela estiver imersa num meio mais denso do que o material do que ela é feito. Ok? Então, é isso. Depois nos exercícios vai ficar mais claro aí de vocês entenderem.